Existe um motivo brutal que faz algumas pessoas serem simplesmente as melhores do mundo no que fazem. E não é sorte. Se você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. E essa é só a primeira parte. Sabe por que algumas pessoas estão no topo do mundo, sendo as melhores no que fazem? Porque elas fazem uma coisa que a maioria simplesmente ignora. Elas praticam, mas não é qualquer prática. Elas treinam centenas de vezes, todos os dias, algo que já dominam. Quer um exemplo real? É exatamente isso que o Steph Curry faz, todos os dias, sem exceção. 7 dias por semana. Ao longo de sua carreira, ele já deu mais de 2,5 milhões de arremessos apenas nos treinos. Isso tudo para conseguir fazer 3.200 cestas em jogos oficiais nesses mesmos 15 anos. Percebe? Quase 100% dos arremessos dele foram fora dos holofotes, longe do público, apenas treino. Só uma fração minúscula, menos de 0,1%, foi em jogos de verdade. E aqui vem o choque. Nós não fazemos nem 1% desse esforço quando se trata de ser feliz. Quase ninguém dedica tempo para treinar a própria felicidade, para desenvolver as habilidades que nos fazem sentir bem, para aprimorar a própria mentalidade. É exatamente por isso que, a partir de agora, nós vamos mergulhar fundo nesse processo. E o melhor, vamos fazer isso de forma leve, divertida, curiosa, porque quando bater aquele momento em que você não estiver se sentindo bem, ao invés de se perder, você vai se perguntar: opa, pera, o que eu estou deixando me afetar? Eu estou no controle. E então, você terá várias ferramentas na mão. Vai olhar para sua caixa de ferramentas mental e escolher: qual delas eu quero usar agora para mudar isso? Você vai perceber que algumas técnicas vão funcionar melhor para você do que outras. E tá tudo bem. Escolha as que fizerem mais sentido e descarte as que não combinam com você. O mais importante é que, ao final desse processo, você tenha uma lista poderosa de ferramentas para que sempre que se sentir travado, triste ou ansioso, tenha um caminho claro para sair disso rapidamente. E me responde: você está dentro dessa jornada? Preparado? Porque isso é só o começo. Sabia que existem 3 tipos diferentes de felicidade? E entender isso vai te ajudar a perceber como você tem conduzido a sua própria busca pela felicidade até hoje. O primeiro tipo é o que a gente pode chamar de felicidade estilo rockstar. E o que deixa um rockstar feliz? Simples, é conseguir tudo o que quer, qualquer coisa, sem limites. Se deseja algo, vai lá e pega. Se quer viver uma experiência, faz acontecer. Se deseja um objeto, conquista. E assim por diante. A base desse tipo de felicidade é muito clara: ter, possuir, experimentar prazeres. E olha, não existe absolutamente nada de errado com isso. A verdade é que todos nós, em algum nível, já buscamos ou até vivemos esse tipo de felicidade em algum momento da vida. Mas aqui também entra o problema oculto desse caminho. E se aquilo que você tanto deseja não acontecer? E se demorar muito mais do que você imaginou? Ou pior, e se até acontecer, mas não durar? Porque no fim das contas, essa é a realidade. Essa felicidade não se sustenta por muito tempo. Ela é passageira, momentânea, fugaz. Para você entender melhor, imagine assim: o prazer mora no corpo, a felicidade vive na mente e a alegria verdadeira habita no espírito. São níveis diferentes, estão em lugares diferentes, até dentro de você mesmo. Então, essa tal felicidade de rockstar está completamente conectada ao prazer imediato, aquele que sentimos no físico, nas sensações, nas experiências externas. E, de novo, não tem absolutamente nada de errado com isso. Eu mesmo já vivi muito desse tipo de felicidade. E sei que muitos de vocês também já buscaram isso. Afinal, quem nunca correu atrás de coisas, conquistas, experiências e momentos que nos fazem sentir vivos? O grande ponto é:
ela não se mantém, ela não é permanente. E é aí que a gente começa a entender que existe um caminho além desse. E sabe de uma coisa? Isso é só o primeiro tipo. Existem outros dois. E eles mudam tudo. E olha só, tem um detalhe bem curioso sobre esse primeiro tipo de felicidade, aquele baseado em conseguir tudo o que se quer. Nem sempre conseguir aquilo que você deseja é, de fato, o que você precisa. E muitas vezes é justamente não conseguir o que você quer que te força a crescer, evoluir e lá na frente conquistar aquilo que realmente fazia sentido para sua vida. Quem já passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando, né? Aquele momento em que você acha que está perdendo, que algo deu errado, mas depois percebe que aquilo foi o melhor que poderia ter acontecido. Só que aqui vem um problema. Se a sua única fonte de felicidade for baseada em conquistar coisas, viver experiências ou ter prazer imediato, então você, provavelmente, vai enfrentar sérios desafios ao longo da vida, porque nem sempre as coisas saem como planejamos. E é aqui que entra um outro tipo de felicidade, muito mais poderosa. A gente pode chamar de felicidade da paixão ou até de felicidade do estado de fluxo. Sabe aquele momento em que você está tão imerso em algo, tão conectado, que o mundo simplesmente desaparece? Você não percebe o tempo passar, não se lembra das preocupações, não existe mais nada além daquele momento, e você se sente completo, inteiro, preenchido. Quem aqui tem alguma atividade que te leva para esse estado? Para aquele lugar onde tudo some e só existe você e aquilo que está fazendo? Pensa aí. O que te faz entrar nesse fluxo? Para algumas pessoas é dançar, porque quando você realmente dança, não para impressionar, não para mostrar para alguém, mas dança de verdade, entregue, você simplesmente se dissolve na música. Você some. Só existe o movimento e a sensação. Para outras pessoas é algo completamente diferente. Por exemplo, alguém pode dizer que é quando abraça os filhos. Naquele instante, nada mais importa. O mundo lá fora simplesmente desaparece. Outros entram nesse estado jogando golfe. Tem também quem sente isso praticando artes marciais. Cada pessoa tem sua própria porta de entrada para esse estado. E é curioso, aquilo que faz uma pessoa se sentir completamente feliz e conectada pode ser exatamente o que deixa outra pessoa estressada. Tem gente que ama jogar golfe e se sente em paz ali, e tem quem odeie, fique frustrado, e mesmo assim, insiste em jogar. Me lembro da primeira vez que tentei jogar golfe. A gente nem jogava um jogo inteiro, fazia umas 5, 6 tacadas e já parecia o suficiente. A verdade é que, na época, eu jogava golfe só 3 ou 4 vezes por ano, nada sério. Até que um dia conheci um cara que mudou completamente a minha visão sobre o jogo e, na real, sobre a vida também. Ele olhou para mim e disse: "Quero que você jogue golfe comigo, mas olha, só vamos jogar 3 ou 4 buracos." E eu, meio surpreso, respondi: "Sério? Não precisa jogar o campo inteiro às 18?" E ele, com aquele sorriso tranquilo, respondeu: "Não. E mais, a gente nem marca pontuação." Na hora fiquei meio confuso e perguntei: "Mas espera, como assim? Como é que se joga golfe sem contar os pontos?" Ele então me olhou e disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça: "A gente só vai batendo na bola até gostar de onde ela caiu. Simples assim. Me diz uma coisa, qual é a parte do campo que você mais gosta?" Eu parei para pensar e respondi: "Com certeza, as áreas que ficam de frente para o oceano." Ele sorriu e disse: "Perfeito. Sabia que esse campo tem 6 buracos com vista para o mar? Então por que não jogar só nesses 6? A gente vai, joga onde quiser, sem regras, sem pressão. O único objetivo é aproveitar, porque no fim das contas é para isso que serve o jogo, para você se divertir, para curtir o momento." Confesso que aquilo era algo completamente novo para mim. Mesmo assim, aceitei o convite e fui. E olha,
Joguei super mal, para falar a verdade. Não acertei quase nada, mas sabe de uma coisa? Eu me diverti como nunca antes naquele campo. Foi uma experiência incrível. E a partir daquele dia, eu criei uma nova regra para mim mesmo. A única regra que passou a valer era: eu vou curtir cada buraco, sempre. E como é que eu faço isso? Simples. Eu me concentro em 3 coisas. Primeiro, curtir a companhia de quem está comigo. Segundo, aproveitar a beleza do lugar, do ambiente, do momento. E se eu tiver sorte, eu também aprendi a simplesmente aproveitar onde quer que a bola caia. E sabe, isso me permite jogar com qualquer pessoa e ainda assim me divertir muito, sem estresse, sem cobrança, só curtindo o momento. E aí vem uma pergunta poderosa, que eu quero que você reflita profundamente. Quais são as regras que você criou ou aceitou que estão roubando a sua felicidade? Pensa bem, onde na sua vida você está seguindo padrões, expectativas ou imposições que nem são de fato seus? Regras que, na verdade, foram passadas para você por outras pessoas, que você copiou, que você absorveu e que, sem perceber, acabou transformando em verdades para sua vida. Agora me responde com sinceridade. Essas pessoas das quais você copiou essas regras, esses modelos, elas eram realmente felizes? Elas viviam uma vida plena, leve, com paz interior? Pensa comigo. Imagina alguém que tem todo o dinheiro do mundo, uma pessoa bilionária, com mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas. Mas, todos os dias, essa pessoa acorda irritada, estressada, frustrada. E aí te pergunto, que tipo de vida é essa? Que qualidade de vida isso representa? A resposta é simples. Uma vida cheia de estresse, frustração e vazio. Porque não importa quantos bilhões essa pessoa tenha na conta. Se ela vive assim, a vida dela continua sendo limitada, pesada e sem prazer. E posso falar com total propriedade. Quando eu escrevi o Money Master the Game, entrevistei pessoalmente mais de 50 bilionários. E olha que interessante, cerca de 12 ou 13 deles acabaram se tornando grandes amigos meus. Passei muito tempo convivendo com alguns deles, mais com uns do que com outros, claro. E sabe o que eu percebi? Talvez eu não seja perfeito em julgar isso, mas posso te garantir uma coisa com bastante clareza. No máximo, 3 deles eu realmente considero pessoas felizes. E quer saber? A felicidade deles não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro. O dinheiro, na verdade, não te transforma. O que ele faz é simplesmente ampliar quem você já é. Se você é uma pessoa feliz, grata, cheia de vida, o dinheiro só vai aumentar isso, vai potencializar. Mas, se você é alguém constantemente irritado, ansioso, inseguro ou frustrado, então, adivinha? O dinheiro também vai amplificar exatamente isso. Se você é uma pessoa generosa, que gosta de contribuir, de ajudar, naturalmente você sente mais felicidade, porque simplesmente tem mais para oferecer ao mundo. Agora, se você é alguém amargo, fechado, sempre focado em si mesmo, então, adivinha? Você também vai ter mais coisas para tirar, para exigir, para cobrar dos outros. E no fim das contas, tudo se resume a uma escolha. A gente precisa decidir conscientemente quais são as regras desse jogo chamado vida, porque a verdade é uma só. São as suas crenças, os seus princípios, os seus próprios códigos internos que definem o quanto você consegue, ou não, viver uma vida realmente feliz e plena. Não tem nada te impedindo, além do conjunto de crenças que você carrega. E essas crenças podem ser tanto pontes que te levam para uma vida extraordinária, quanto correntes que te mantêm preso, sem nem perceber. Sabe, existe um tipo de felicidade que vai além do prazer, além da diversão momentânea. É aquela que surge quando você se entrega de verdade, quando você faz algo que ama, algo que transcende.
E quando isso acontece, é como se a vida se tornasse mágica. As coisas simplesmente fluem. Quer um exemplo real disso? Pensa comigo. Se por algum motivo você precisasse de uma cirurgia super delicada, digamos, no cérebro, quem você escolheria para ser o médico responsável? Sem dúvidas, você iria querer alguém que não só é tecnicamente incrível, mas que, acima de tudo, tem uma paixão gigante pelo que faz. Alguém que sente tanto amor pela própria profissão, que se conecta profundamente com aquilo e que, por isso mesmo, se entrega com excelência. Para mim, isso é algo simplesmente extraordinário. É incrível perceber o que acontece quando uma pessoa encontra esse ponto de conexão, esse lugar onde consegue entregar seus talentos, seus dons, seu melhor para o mundo. E sabe o que é mais bonito? Quando isso acontece, trabalhar deixa de ser um peso, uma obrigação. Trabalhar passa a ser um ato de amor, de expressão, de realização. Você não está só cumprindo tarefas, você está literalmente vivendo sua missão, entregando aquilo que nasceu para fazer. Porque no final das contas, não existe felicidade de verdade sem amor envolvido. Você sente felicidade quando ama aquilo que faz, quando sente lá no fundo que aquilo não é apenas um trabalho, é um chamado, é um propósito, é o motivo pelo qual você está aqui. E olha, nenhum de nós veio para esse mundo por acaso. O fato é que nós todos escolhemos estar aqui. Ninguém está aqui por acaso. Existe um motivo maior por trás da nossa existência e entender isso muda completamente a forma como enxergamos a vida. E, sabe, o que a Sage acabou de descrever é exatamente aquilo que chamamos de o terceiro nível da felicidade. Vamos recapitular. O primeiro nível é aquele da felicidade estilo rockstar. É quando você consegue aquilo que quer e, claro, se sente radiante, satisfeito, empolgado. Só que tem um problema aí, porque se por algum motivo você não consegue aquilo que desejava, o resultado é frustração, tristeza, insatisfação. É um ciclo que depende completamente de conseguir ou não as coisas externas. Aí vem o segundo nível, que é quando você entra no estado de fluxo. Você está fazendo algo que ama, está tão conectado, tão presente, que tudo ao redor simplesmente desaparece. O tempo some, as preocupações evaporam, e você sente aquele prazer puro de estar ali, vivendo aquele momento, fazendo aquilo que te faz bem. Mas existe algo além disso, algo muito mais poderoso. O terceiro nível da felicidade acontece quando você não só está em fluxo, não só está fazendo aquilo que ama, mas quando isso está completamente alinhado com um propósito maior. Quando aquilo que você faz vai além de você mesmo, quando você está contribuindo, servindo, ajudando algo ou alguém além do seu próprio interesse. E quando isso acontece, tudo se expande. A felicidade, a realização, a energia, tudo cresce de uma forma que é até difícil colocar em palavras. É exatamente por isso que existem os relacionamentos. Porque, no fundo, sabe qual é o verdadeiro propósito de qualquer relacionamento? Ampliar as emoções humanas. Pensa comigo. Quando você está se sentindo bem e está perto de alguém que você ama de verdade, aquele bem-estar se multiplica, se eleva. Você se sente ainda mais feliz, mais conectado, mais vivo. Por outro lado, se você está num estado péssimo, estressado, triste, e se junta com alguém que também está para baixo, também está carregando aquele peso, aí você já sabe, né? O resultado é um verdadeiro festival de energia negativa. É como se uma nuvem carregada tomasse conta do ambiente. A grande sacada é entender que existe muito mais sustentabilidade, muito mais força e constância na felicidade quando você não vive só no seu próprio fluxo, no seu mundinho. Quando você usa esse fluxo para servir, para impactar, para fazer algo maior do que você mesmo. Quer ver? Você pode tocar violão sozinho, para você mesmo. E isso é maravilhoso.
Você entra no fluxo, se conecta, sente a música correndo nas suas veias. É incrível. Mas, se além disso você está ali tocando para alegrar outras pessoas, para criar uma experiência, para transformar o ambiente, para oferecer algo para alguém, quando aquilo que você faz começa a impactar outras pessoas, algo mágico acontece, tudo se multiplica, tudo se expande. A felicidade, a energia, o sentido, tudo cresce de forma exponencial. E sabe o que é ainda mais incrível? Você não precisa escolher só um caminho. Na verdade, você pode e deve viver os 3 níveis de felicidade. Quem aqui já viveu os 3? Tenho certeza que muitos de vocês. Só que é fundamental entender uma coisa. Existe um pilar que sustenta tudo isso, e esse pilar é, sem dúvida, o mais forte de todos. Sabe qual é? Os relacionamentos. É isso mesmo. É essa conexão que você tem com as pessoas que realmente funciona como uma espécie de cola, de alicerce, que mantém tudo de pé, que dá sentido, que fortalece e que faz a vida ser extraordinária. E é por isso que sempre que você vive uma experiência incrível, maravilhosa, qual é a sua primeira reação? Querer compartilhar isso com alguém que você ama. Porque quando você divide, aquilo cresce. A alegria se multiplica. Existe um limite para a felicidade que você consegue sentir sozinho. Mas quando você compartilha, quando você vive momentos com quem importa, tudo ganha uma outra dimensão. Aliás, hoje você vai conhecer um cara incrível, um dos responsáveis pelo maior estudo sobre felicidade já realizado na história, um estudo que durou mais de 45 anos. E sabe qual foi a grande conclusão? O segredo da felicidade está sim nos relacionamentos. Se você cultiva conexões verdadeiras, profundas, baseadas em amor, confiança e apoio mútuo, você pode enfrentar qualquer coisa. Sua felicidade se mantém, não importa o que aconteça ao redor. Claro, você ainda precisa treinar sua mente, cuidar dos seus pensamentos e não deixar que situações externas te dominem. Mas, no geral, quando você tem relacionamentos fortes e saudáveis, sua felicidade se torna praticamente blindada. Porque, no fim das contas, sabe o que a felicidade é de verdade? Felicidade é amor. Se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Até a próxima!